Davi e Bárbara são socorridos e levados às pressas para o hospital. Mas o estado de Davi inspira cuidados extremos. O rapaz chega desacordado, cercado por médicos, e a gravidade da situação deixa claro que sua vida corre sério risco. Enquanto isso, Jacques toma uma decisão perigosa. Ele resolve retornar, mesmo sabendo que está se colocando em risco, porque está disposto a tudo para tentar salvar a vida do próprio filho. Pouco tempo depois, Samuel fica sabendo que Jacques está no hospital e, tomado pela revolta, pensa imediatamente em denunciá-lo à polícia. No entanto, Ayla tenta impedir essa atitude, acreditando que, naquele momento, a presença de Jacques pode ser essencial para que Davi tenha alguma chance de sobreviver. Em meio a esse conflito, surge a sensação de que Davi ainda guarda um último desejo, algo que pode mudar completamente os rumos dessa história. Tudo começa no momento em que Davi e Bárbara sofrem um grave acidente de moto. Jogada no asfalto, Bárbara é a primeira a conseguir se levantar. Ainda atordoada, ela passa a mão pelo próprio corpo e percebe que, apesar do susto, saiu praticamente ilesa. O alívio dura pouco. Ao se aproximar de Davi, a lutadora nota que a situação dele é muito mais séria do que parecia à primeira vista. Diante do estado do rapaz, Bárbara entra em completo desespero. A respiração de Davi está irregular. Ele não reage e o medo toma conta dela. Tremendo, ela começa a procurar o celular para chamar uma ambulância. Ao redor, algumas pessoas começam a se aproximar, curiosos com o acidente, e logo fica claro que alguém já acionou a polícia. Nesse momento de tensão, Bárbara escuta o celular de Davi tocar. Com as mãos trêmulas, ela atende a ligação. Do outro lado da linha, ela reconhece a voz de Jacques, que pergunta de forma aflita onde Davi está. Em choque, Bárbara responde com dificuldade, a voz embargada, dizendo que ele sofreu um acidente e que está muito mal. Confuso, Jacques reage imediatamente, exigindo explicações, pedindo que ela diga exatamente o que aconteceu. Assustada, Bárbara muda o tom e questiona quem está falando. Mas antes que qualquer esclarecimento seja feito, a ligação cai de repente. Em outro lugar, Tânia percebe o olhar abatido de Jacques e estranha o silêncio dele. Ela pergunta o que aconteceu e se Davi não quis atendê-lo. Visivelmente nervoso, Jacques revela que o filho sofreu um acidente e afirma que precisa ir ao hospital imediatamente. Incrédula, Tânia reage com ironia e lembra que ele é um foragido, ressaltando que, se colocar os pés no Rio de Janeiro, será preso na mesma hora. Mesmo assim, Jacques insiste. Ele afirma que precisa ver o filho, dizendo que não se perdoaria se algo acontecesse com Davi. Revirando os olhos, Tânia debocha, questionando se ele quer mesmo fingir que é um pai amoroso ou que se importa com alguém além de si próprio. Ela afirma conhecê-lo há décadas e diz que, se ele quer voltar, certamente existe um plano por trás disso, usando o acidente como desculpa. Jacques se aproxima e, com um tom firme, diz que pode até parecer mentira, mas que ama Davi e se importa com ele. Logo depois, admite que Tânia tem razão ao desconfiar, pois realmente existem outros planos em jogo. Curiosa e desconfiada, Tânia pergunta quais seriam esses planos. Jacques desconversa e afirma que só falará depois de ter certeza de que o filho está bem. Ele ainda completa, de forma enigmática, que depois disso eles poderão, enfim, começar a festa. Enquanto essa conversa acontece, Davi é levado para o hospital e a família Boas começa a chegar ao local, tomada pela angústia. Todos querem saber qual é o verdadeiro estado de saúde do rapaz. O clima é de tensão absoluta e cada minuto parece durar uma eternidade. Após um período de espera angustiante, o médico aparece e é direto ao informar que a situação de Davi é muito grave. Ele explica que será necessária uma cirurgia urgente para tentar salvar a vida do jovem.
Em prantos, Rosa implora para que façam o procedimento imediatamente, exigindo que salvem o seu neto a qualquer custo. O médico esclarece que para realizar a cirurgia serão necessárias doações de sangue com urgência. Ele explica que, devido à falta de tempo, será preciso que parentes próximos façam testes de compatibilidade. Aflito, Samuel diz que os parentes mais próximos seriam a irmã e a avó, mas Ayla o interrompe e afirma que nenhuma delas tem a mesma tipagem sanguínea de Davi. Confusa e nervosa, Bárbara questiona por que a doação precisa vir da família, já que qualquer pessoa com o mesmo tipo sanguíneo poderia ajudar. O médico concorda e explica que, teoricamente, qualquer doador compatível serviria, mas no caso de Davi, eles precisam de bolsas já testadas e prontas. Ele afirma que a família foi chamada para aumentar as chances na prova cruzada e para garantir que o doador fique disponível durante todo o tempo da cirurgia. Nesse instante, uma enfermeira surge apressada e pede licença ao médico. Ela informa que um doador acabou de chegar e que já é possível iniciar os preparativos para a cirurgia. O médico se afasta, deixando todos na sala completamente confusos com a informação inesperada. Sentindo um aperto no peito, Samuel comenta que, se o doador precisa ser da família e nenhum deles tem o tipo sanguíneo de Davi, algo não está fazendo sentido. Ayla levanta a hipótese de que tenham encontrado um doador anônimo. Já Bárbara, inquieta, lembra da ligação que atendeu mais cedo e comenta que contou a alguém que Davi estava muito mal. Pensando melhor, ela revela acreditar que quem ligou foi Jaques. O clima no hospital se torna ainda mais pesado, a tensão cresce e a sensação é de que algo pior ainda está prestes a acontecer. Tomado pela revolta, Samuel decide buscar respostas. Quando retorna à sala de espera, ele revela que a enfermeira contou que o doador se apresentou como pai de Davi. Sem rodeios, Samuel confirma: é Jaques. Chocada, Rosa pergunta se isso significa que Jaques vai salvar a vida do próprio filho. Furioso, Samuel responde que Jaques só está tentando se redimir ou fingir que quer fazer isso, e afirma que não vai permitir essa encenação. Ele diz que vai ligar imediatamente para a polícia. Desesperada, Ayla se coloca à frente do irmão e implora para que ele não faça isso. Ela diz que essa pode ser a única chance de Davi sobreviver e que, independentemente das intenções de Jaques, ele está doando sangue para salvar o filho. Ayla alerta que chamar a polícia agora pode colocar a vida de Davi em risco. Com lágrimas nos olhos, Samuel desabafa. Ele lembra que Jaques foi o responsável pelo que aconteceu com o pai deles e ressalta que o pai sequer teve a chance de passar por uma cirurgia. Mesmo assim, tomado pelo conflito interno, Samuel admite que não pode desperdiçar uma oportunidade como essa, ainda que isso signifique permitir que Jaques fique ali. Bárbara se aproxima com cuidado e toma coragem para falar. Ela deixa claro que sabe que não tem o direito de pedir nada, afinal não faz parte da família, mas sente que precisa se manifestar. Com a voz firme, ela afirma que Jaques ama Davi de verdade e diz que presenciou esse sentimento com os próprios olhos. Bárbara pede que eles esperem o fim da cirurgia antes de qualquer decisão precipitada. Samuel olha para a avó e, ao observar o semblante dela, entende que Rosa também deseja aguardar. Dividido, sem conseguir concordar nem discordar, Samuel acaba cedendo ao momento. Ele se senta em uma das cadeiras da sala de espera e começa a chorar, completamente tomado pela angústia. Todos se aproximam para ampará-lo, formando um círculo de apoio, e juntos passam a rezar, pedindo com fé que a cirurgia de Davi seja um sucesso. Enquanto isso, em outro lugar, Sofia está na casa de Léo e decide perguntar sobre a família dela, mesmo já sabendo do acidente. Léo se senta ao lado da menina e resolve ser sincera.
Ela diz que não vai mentir, explica que Davi está internado no hospital e que toda a família está lá, muito preocupada com o estado dele. Sofia reage na mesma hora, aflita, perguntando pelo irmão e dizendo que quer ir ao hospital vê-lo. Léo tenta manter a calma e responde que claro que entende o desejo dela, mas explica que naquele momento não será possível, pois crianças precisam de uma autorização especial para entrar. Sofia abaixa a cabeça, visivelmente frustrada, e Léo continua lembrando que o desfile dela está chegando. Com a voz carregada de tristeza, Sofia pergunta se é aquele desfile que vai acontecer na fábrica, igual ao dia em que o pai sofreu o acidente. A lembrança faz Sofia ficar ainda mais abatida, revivendo a dor do que aconteceu com Abel. Léo a abraça com carinho e tenta tranquilizá-la, dizendo que Davi vai sair dessa. Ela sugere que, enquanto isso, Sofia a ajude a preparar o desfile, afirmando que quando menos perceberem, Davi estará ali ao lado delas, ajudando também. Aos poucos, Sofia começa a se animar, sem imaginar que esse desfile pode acabar se transformando em uma grande tragédia. Algumas horas passam e a tensão no hospital só aumenta. Samuel fica cada vez mais apreensivo, esperando por qualquer notícia sobre o estado de Davi, enquanto pensa até na possibilidade de acionar a polícia. Em meio a tanta pressão, Rosa decide sair um pouco para respirar ar fresco e diz que precisa ficar sozinha por alguns instantes. Nesse intervalo, os médicos liberam Jaques, informando que a cirurgia de Davi está entrando na fase final. Tânia aproveita o momento em que ficam a sós e fala com frieza, dizendo que agora que ele já brincou de herói, é hora de irem embora. Jaques reage imediatamente, afirmando que não vai sair sem antes ver o filho. Nervosa, Tânia insiste. Lembra que a essa altura todos já sabem que ele está no hospital e questiona se ele não acha que Samuel está apenas esperando a oportunidade certa para denunciá-lo. Ela reforça que precisam sair enquanto ainda tem vantagem e lembra que os médicos já garantiram que Davi está estável. Jaques respira fundo, reconhece que Tânia está certa e diz que depois dará um jeito de se encontrar com Davi. Em seguida, pergunta como vão conseguir sair sem serem vistos. Tânia abre um sorriso calculista e responde que será da mesma forma que ela tentou usar para acordar Ricardo. Pouco depois, Rosa continua sozinha, perdida em pensamentos sobre tudo o que viveu nos últimos meses. Só a informação de que Jaques está no mesmo hospital já desperta nela sentimentos confusos. Ela se sente dividida entre o amor de mãe e a dor profunda de quem perdeu um filho. De repente, Rosa avista Tânia e sente o coração disparar. Logo atrás dela está Jaques, e mesmo usando máscara, Rosa o reconhece imediatamente. Tomada pela emoção, ela começa a chorar e tenta se aproximar, dando passos curtos e inseguros. No entanto, Jaques vai embora sem sequer perceber a presença da própria mãe. Depois de superar o choque inicial, Rosa corre até a sala de espera e avisa a todos sobre a fuga de Jaques. Samuel fica fora de si, explode de raiva e sai correndo na tentativa de alcançá-lo. Rosa, exausta, perde as forças e desaba em lágrimas, sendo amparada por Ayla, que percebe o quanto a avó está abalada. Algum tempo depois, Tânia e Jaques conseguem se esconder em um motel. Visivelmente nervosa, Tânia diz que eles precisam sair da cidade o mais rápido possível, afirmando ter certeza de que Samuel já acionou a polícia. Jaques rebate de imediato, dizendo que não vai sair dali. Em choque com a resposta, Tânia pergunta se ele enlouqueceu de vez e se quer ser preso. Jaques, com olhar decidido, responde que o que ele quer é vingança. Ele aponta para a janela e faz Tânia observar um outdoor anunciando o desfile que acontecerá na Boaz. Convicto, Jaques afirma que Samuel e Leona acham que vão vencer e vê-lo derrotado, mas garante que será exatamente o contrário.
Ele diz que vai acabar com a alegria deles antes mesmo de a primeira modelo subir ao palco. Algum tempo passa e a recuperação de Davi surpreende até mesmo os médicos. Bárbara permanece o tempo todo ao lado do namorado, sem sair um minuto sequer. Com a melhora dele, os homens finalmente conseguem voltar a atenção para o grande evento da fábrica. No dia do desfile, Samuel decide contar a verdade e revela que foi Jaques quem salvou a vida do irmão. Surpreso, Davi pergunta se está falando do pai e questiona onde ele está agora. Samuel responde que Jaques está foragido e explica que ele desapareceu logo após a cirurgia. Samuel ainda lembra Davi de que ele sabe muito bem que dia é aquele e admite ter medo de que Jaques tente estragar tudo, como sempre fez. Davi desvia o olhar e comenta que, em outros tempos, diria que Samuel está exagerando e pegando no pé do pai, mas que agora percebe que o irmão tem razão. Ele admite que, mesmo Jaques tendo salvado sua vida, não consegue confiar. Samuel abraça Davi com carinho e pede que ele fique bem logo, dizendo que Bárbara prometeu assistir ao desfile ao vivo junto com ele, para que Davi não fique de fora de uma festa que também é sua. Não muito tempo depois, Samuel se despede e vai embora. Logo em seguida, uma enfermeira entra no quarto de Davi e mostra um presente, dizendo que ele ganhou um lindo vaso de flores. Davi sorri e pergunta quem mandou aquilo. A enfermeira diz que não sabe, mas informa que há um cartão junto às flores. Assim que ela sai do quarto, Davi pega o cartão e começa a ler. No mesmo instante, seus olhos se arregalam ao reconhecer a letra. Ele entende que a mensagem é de Jaques. Com o coração acelerado, ele lê que salvar a vida dele foi mais uma prova de amor e que ele não deve se esquecer disso quando assistir tudo virar cinzas. Completamente em choque, Davi leva a mão ao rosto e diz, assustado, que não consegue imaginar o que o pai pretende fazer. Enquanto isso, a fábrica da Boaz segue em plena atividade, com tudo funcionando a todo vapor. Léo assume o comando e orienta cada funcionário com atenção, exigindo que cada detalhe do desfile saia exatamente como o planejado. Ela circula pelo espaço, confere a organização e reforça ordens, deixando claro que nada pode sair errado. Nos bastidores, as modelos já estão sentadas diante dos espelhos, iniciando a maquiagem, enquanto outras finalizam o cabelo. O último ajuste do figurino rosa acontece com cuidado, como um teste decisivo antes da apresentação. Nesse clima de expectativa, Ayla e Samuel chegam ao local e logo são cercados pelos jornalistas que aguardam ansiosos. Os dois param, sorriem e começam a responder às perguntas, falando sobre o evento e demonstrando entusiasmo. As câmeras registram tudo e a impressão geral é de que a noite será impecável. Para quem observa de fora, parece que nada pode ameaçar aquele momento de sucesso. O que ninguém imagina é que, escondidos dentro da fábrica, Jaques e Tânia observam tudo em silêncio, prontos para agir. Mais tarde, em outro ponto da cidade, Bárbara entra no quarto de Davi visivelmente apressada e diz, tentando se justificar, que se atrasou por causa do trânsito intenso em São Cristóvão. Ela comenta que não está reclamando, pelo contrário, aquilo só confirma que o evento na fábrica está um verdadeiro sucesso. Animada, completa que finalmente chegou e que eles vão assistir a tudo ao vivo. No entanto, ao olhar ao redor, Bárbara estranha o ambiente e percebe que a cama está vazia. Surpresa com a ausência, ela chama por Davi, perguntando se ele está no banheiro. O silêncio toma conta do quarto. Ao constatar que ele realmente não está ali, o desespero toma conta de Bárbara. Sem conseguir conter a angústia, ela sai correndo e começa a gritar o nome de Davi pelos corredores, tomada pelo medo de algo ter acontecido. Enquanto isso, de volta à fábrica, Léo surge ao lado de Sofia e Samuel para o discurso de abertura.
Os três se posicionam diante do público e das câmeras, agradecem a presença de todos e destacam a importância daquele desfile. O clima é de empolgação e expectativa. Com as palavras finais, o desfile finalmente tem início, sob aplausos e olhares atentos. Nos bastidores, longe dos holofotes, Jacques e Tânia se movimentam com cautela atrás do palco. Os dois se preparam para executar o plano que vinha sendo arquitetado em segredo. Visivelmente tensa, Tânia olha para Jacques e questiona, com a voz trêmula, se ele tem certeza do que está prestes a fazer. Ela lembra que ainda há tempo para desistir. Determinado, Jacques responde que não vai recuar. Afirma que não tem mais nada a perder e deixa claro que não permitirá que Léo desfrute dos frutos de algo que, segundo ele, foi construído por suas próprias mãos anos atrás. Ele é direto ao dizer que, se não pode ter aquela fábrica, ninguém mais terá. Tomado pela fúria, Jacques pega um galão e começa a espalhar o líquido pelas linhas de produção e sobre as peças de roupa. O conteúdo escorre pelo chão e pelos tecidos, sem que ninguém perceba. Ao mesmo tempo, as modelos deixam o camarim e seguem em direção ao palco, concentradas na apresentação, completamente alheias ao perigo que se forma a poucos metros dali. Tânia fica encarregada de vigiar o entorno, mas distraída, não percebe quando alguém se aproxima silenciosamente. É nesse instante que Jacques tira do bolso uma caixa de fósforos e, com um olhar carregado de ódio, murmura que chegou a hora, dizendo que a festa de Léo está prestes a se transformar em um pesadelo. Antes que ele faça qualquer movimento, uma voz ecoa e o interrompe, gritando para que ele não faça aquilo. Surpreso, Jacques arregala os olhos ao reconhecer quem está à sua frente e chama emocionado pelo filho, Davi. Abalado, Jacques tenta se aproximar para abraçá-lo, mas Davi recua imediatamente e pede com firmeza que ele não chegue perto. Nervoso, Jacques começa a se justificar, lembrando que salvou a vida do próprio filho e que estava preocupado com ele. Davi não se deixa convencer e responde que, mesmo que isso seja verdade, Jacques agora está colocando muitas outras pessoas em risco. Ele afirma que aquilo não foi um ato de altruísmo, mas apenas uma cortina de fumaça, deixando claro que não permitirá ser usado mais uma vez. Desesperado, Jacques pede que o filho o escute e insiste que não é nada disso, reforçando que realmente quis salvá-lo porque o ama. Em prantos, Davi diz que não acredita mais em nenhuma palavra dele. Diante da incredulidade do filho, Jacques pergunta o que pode fazer para que ele volte a confiar. Sem hesitar, Davi exige que ele diga, olhando em seus olhos, o que fez com Abel, seu pai, algo que, segundo ele, Jacques nunca teve coragem de admitir. Respirando fundo, Jacques finalmente confessa, dizendo que aquilo já está estampado em todos os jornais. Ele assume que foi responsável pelo que aconteceu com Abel, alegando que o outro tinha tudo o que deveria ser seu, a fábrica, as esposas e até os filhos. Ele afirma que todas as suas ações foram motivadas pelo desejo de recuperar aquilo que considerava um direito. Com a cabeça erguida, Davi rebate, dizendo que a única coisa a que Jacques tem direito agora é a um lugar em Tremembé. Chocado, Jacques arregala os olhos e pergunta se o próprio filho teria coragem de denunciá-lo. Davi responde com frieza que não será necessário, pois Jacques acabou de se denunciar sozinho. Nesse momento, Jacques percebe que a parede atrás dele não passa de um cenário. Ao se virar, ele se dá conta de que tudo estava aberto e que todos no desfile ouviram cada palavra de sua confissão. O choque aumenta quando Jacques olha para o telão e vê o próprio rosto sendo exibido. Ele entende então que tudo estava sendo gravado e transmitido ao vivo nas redes sociais. Atordoado, ele encara a própria mão e percebe que ainda segura a caixa de fósforos. Tomado pelo desespero, ele acusa o filho de tê-lo traído, questionando se aquilo aconteceu mesmo depois de ele ter salvado sua vida.
Davi responde de forma firme, dizendo que Jaques realmente acreditava ser o único capaz de salvá-lo. Ele explica que qualquer pessoa poderia ter sido doadora, mas que ele precisava sim que Jaques fosse ao hospital. As palavras ecoam na mente de Jaques, que finalmente percebe que foi manipulado. Sem forças para reagir, ele é surpreendido pela chegada da polícia. Os agentes entram na fábrica e dão voz de prisão. Jaques não esboça resistência e é retirado do local sob vaias e gritos por justiça. O desfile, apesar de tudo, acaba alcançando um sucesso ainda maior do que o esperado. No meio de toda a repercussão, Davi passa a ser visto por todos como um verdadeiro herói. Deixe seu like e inscreva-se em nosso canal agora mesmo para saber tudo da novela Dona de Mim. Obrigado por assistir até aqui e até o próximo capítulo.